Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Espero que esta ao chegar encontre você gozando paz, saúde e alegria no Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista vai dizer assim: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o pecado através da morte dos animais, ele apenas cobria. Salmos, capítulo 32, versículo 1 vai dizer sobre isso. O pecado era coberto. Agora vem Jesus e João Batista aponta para ele: Ei, esse daí, ele tira, ele arranca, ele limpa o pecado do mundo. E por que Jesus tem que vir para limpar o pecado do mundo? Para arrancar o pecado do mundo? Primeiro porque nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? A Bíblia nos identifica ele para nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo, ele tinha um império. Que império é esse, Jesus? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 2, versículo 14, parte B do versículo, a Bíblia vai dizer assim: para que pela sua morte aniquilasse aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. E vai dizer o versículo 15 assim: e livrasse a todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O diabo tinha um império da morte que ele comandava. Ele tinha talvez um brasão no peito assim, imperador da morte. Era ele. E outra coisa, nós estávamos por toda a vida sujeitos à escravidão. Nós não tínhamos como enfrentar o diabo, nós estávamos escravizados. O ser humano está escravizado pelo pecado. Estava condenado a viver assim a vida toda. E aonde aconteceu a nossa vitória? A nossa vitória aconteceu na cruz do Calvário. Através de quem? De Jesus. A Bíblia vai dizer assim, 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, quem vive na prática do pecado, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E como é que Jesus fez isso, destruindo tudo aquilo que é do diabo e nos livrando? Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: e havendo riscado o escrito da dívida que estava no meio de nós, nas suas ordenanças, o que era contrário a nós, tirou-a do meio de nós, cravando-a numa cruz. Jesus pegou toda a nossa dívida. Diabo, quanto que o presbítero Gilson deve? Tanto me dá aqui. Cravou na cruz. Está pago na cruz do Calvário. O sacrifício, é por isso que a Bíblia vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Filho único. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele pagou a minha e a sua dívida. A nossa dívida está paga. Jesus venceu a morte e Jesus venceu o diabo também. É tanto isso verdadeiro que Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus vai dizer assim: eu sou o que vivo e que foi morto, agora vivo para todo sempre. Tenho a chave do inferno e da morte. Jesus tem a chave dele. E o incrível nisso daí é que em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia também vai dizer assim: e tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e dele triunfou na cruz. Ei, presta atenção. E tendo despojado, Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu, ele juntou aquela capetada toda, os chefes, os líderes, o diabo, e tendo despojado principados e potestades. O que é despojar? Despir. Imagina o diabo
e aquele chefe dos demônios, tudo cheio de medalha, você isso para aqui, Jesus despiu ele todinho. Você não é nada, você está despojado. Quando fala em despojar, fala em expor suas vergonhas. Jesus humilhou ele, despojou e o expôs publicamente ao desprezo. Eles foram expostos publicamente ao desprezo. E a Bíblia vai finalizar. E dele triunfou na cruz. A cruz é o triunfo do ser humano. A cruz é a nossa vitória. A nossa vitória está na cruz do Calvário. Mas, Gilson, para mim obter a vitória, o que eu devo fazer? Jesus morreu. O que devo fazer para obter a vitória? É simples. A Bíblia vai dizer assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se quer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A vitória está em você, em crer e confessar. Confessar e crer no seu coração. Aí você vai obter a vitória. Talvez você esteja aí numa cama, num leito de hospital. Talvez você esteja aí preso numa cadeia. Mas esse vídeo conseguiu chegar até você. Ei, é Jesus que está falando com você. Talvez você está aí num leito, irmão. Tem poucos dias de vida. E dizer, eu passei a vida toda e não conheci Jesus. E agora que eu estou doente, será que eu não tenho direito? Você tem direito sim. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. A Bíblia vai dizer assim, ó. Conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O contexto desse texto está em João 8,36. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu filho, enquanto a morte, a esperança. Você não morreu ainda, há esperança para você. Confesse que Jesus diz assim, Jesus, eu recebo o sacrifício vicário na cruz do Calvário que você fez por mim. E esse sacrifício é tão importante, é tão impactante, que a Bíblia vai dizer assim, 1 João capítulo 1, versículo 7, até para nós cristãos que já temos Jesus na nossa vida. Se nós pecarmos, aliás, Provérbios 24,16, ainda que o justo caia 7 vezes, ele não fica prostrado. E João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João capítulo 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos livrar de toda injustiça. É só ele que te livra de toda injustiça, meu irmão. Então, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E seja uma pessoa próspera, uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai morar no céu. Um beijo no seu coração. Amém.